Olá, minha amiga e meu amigo operadores do direito. É muito gostoso estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. E você que é apaixonado pelo direito em geral, também seja muito bem-vindo. Vem conosco porque hoje nós temos aqui a doutora Ana Oliveira e nós vamos falar de assuntos aqui daqueles mais picantes e gostosos que envolvem o direito em geral. Você vai adorar porque eu sei. Doutor Medina, mais um podcast, hein? Cícero, hoje em especial eu estou extremamente feliz, orgulhoso de ter aqui ao nosso lado a doutora Ana, uma ex-aluna querida, uma advogada aguerrida que tem feito a diferença no dia a dia da nossa comunidade jurídica. Uma advogada corajosa, uma advogada que jamais se curva a quem quer que seja, ainda mais quando ela está defendendo os seus direitos e os direitos dos seus constituídos. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o meu professor, ele é check, top, com o doutor Cícero. Muito obrigada, professor, é uma honra para mim ter sido sua aluna. Uma aluna eterna, né? Eterna. Eterna, mas eu estou muito agradecida por esse convite. E vamos avante. E vamos ganhar. Vamos. Nós que agradecemos a sua presença, mas antes eu preciso apresentar aqui o básico da doutora Ana para os nossos espectadores. Ana Carolina Oliveira de Siqueira. Sim. Pomposo o nome. Bonito, né? Nossa. Ela estudou, se formou na FIG Unimesp. Sim. Né? O escritório de advocacia Castelã, Sim. ali na Salgado Filho 2120, sala 2320. Isso. Doutora Ana, atua na área criminal? Criminal. É o seu nicho? É sua paixão? Tá. Minha nosso paixão sangue. tá no sangue. Os mais vulneráveis, entrar numa cadeia não é para qualquer um. Não é. Professor? Não é. Então tá no sangue. Sabe, Cícero, que quando eu pensei em fazer faculdade, eu já sabia qual era o tema do meu TCC e que eu advogaria na área criminal. Então Então, é uma paixão nata. Nato. Parabéns, viu, Ana? Porque é muito gostoso advogar. Mas é muito mais gostoso quando nós já temos aquela paixão intrínseca que diz desde quando você está na faculdade, esse é o seu caminho. Sim. Comigo, o oposto de vocês dois foi o Cível. Tem problema. Eu toda só vida pode, me né, apaixonei. professor? Aliás, alguém precisa ter um contraponto. Nem todo mundo é perfeito. Precisa ter um contraponto a esse povo, né, amigos civilistas? Mas, doutor Medina, dou a palavra para você começar o nosso bate-papo com a doutora Ana. É muito gostoso ver uma ex-aluna aderindo à nossa matéria, né? Eu também, como a Ana, eu sou criminalista, eu tenho a advocacia como um mote de vida, eu amo o que eu faço. Desde o colegial eu já sabia que eu seria advogado. E é muito difícil você começar advogando na área criminal. Sim. Muitas vezes a sociedade não entende o papel do criminalista. Muitas vezes o criminalista ele é igualado ao réu. Quando isso é um grande equívoco, né? Na verdade, a sociedade não enxerga que o criminalista é o verdadeiro defensor da democracia, o verdadeiro defensor do Estado democrático de direito. E como disse um pensador, a nobreza do advogado criminalista é sentar-se no último degrau da escada juntamente com o réu. Quantos e quantos foram os júris que eu cheguei ali, o promotor me olhando de cara feia, os jurados também me olhando de cara feia, o réu ali de cabecinha baixa, e você sai do julgamento com 4-0, né, conseguindo provar que efetivamente aquela pessoa estava sendo injustiçada. E muitas vezes o que muitas das pessoas da sociedade também não observam, o advogado criminalista ele não só defende o réu. Quantos e quantos são os casos que eu defendo na assistência da acusação? Sim. Então o advogado é tão importante que hoje ele atua ao lado do Ministério Público. Eu estou num dos casos mais emblemáticos do país, que é o caso Henri Borel, Sim. E a Monique está presa graças a uma atuação do assistente de acusação, porque o Ministério Público não recorreu, o assistente recorreu e conseguiu prender aquela mãe que participou, garantiu a morte daquela criança. Mas meus parabéns, Ana. Eu gostaria de ouvir de você um pouco sobre essa sua experiência inicial,
quanto tempo você tem de ordem, como foi os seus primeiros passos, se você teve apoio da OAB, se você teve apoio dos seus professores. Fala um pouquinho sobre a sua experiência. Vamos lá. Meu irmão foi preso e na época nós não tínhamos dinheiro para pagar um advogado, porque o advogado cobrou muito caro. Não é que ele cobrou caro, nós éramos pobres e não tínhamos como pagar. Só que ele fez aquilo com tanta paixão, professor. E eu falei, eu vou ser uma advogada criminalista, Cícero. O tempo passou. Depois de muitos anos, eu tive a oportunidade e condições financeiras de fazer a minha matrícula na FIG. E eu fui porque eu sou uma mulher preta, periférica, lésbica, mas eu sou uma advogada. Porque o estudo abre as portas. E eu trabalhei no escritório, graças a Deus, eu sempre gosto de abrir portas e deixá-las abertas. Então, a gratidão faz com que essa porta continue aberta, que foi com a doutora Cláudia Ferreira, uma advogada que me ensinou tudo, mas os nossos caminhos mudaram. Eu segui a minha vida, ela seguiu a dela, mas estou aí. E trabalhando, eu pude ver como é difícil ser uma advogada criminalista. Porque, como o senhor falou, às vezes nós somos confundidos com os réus. Mas, às vezes, eu, por ser uma mulher preta, sou confundida com a família do réu na delegacia. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas aqueles que deveriam nos respeitar, porque o respeito ele tem que ser recíproco, que é a delegacia, ali os policiais, eles não fazem isso. E quantas vezes, professor, eu chego na delegacia bem vestida, porque a gente sempre tem que andar bem vestido, porque a nossa profissão exige isso, infelizmente. Só que naquele dia eu estava de tênis, estava de calça jeans, eu cheguei na delegacia, Cícero, e a delegada falou, família de preso, gritando. Eu falei, gente, espera lá fora. Eu não gosto de dar carteirada, porque os meus professores me ensinaram que a gente não precisa dar carteirada. E eu falei, então, eu preciso falar com a delegada. Já falei que família de preso é lá fora. Peguei a carteira da OAB, que não é carteirinha, é a carteira. Falei, eu sou uma advogada. Doutora, eu falei, independente se eu sou ou não família de preso, não é assim que se trata o ser humano. Então, essa é a nossa luta diária. E eu sei que agora, professor Medina, com o senhor nessas eleições, nós vamos ganhar. E nós vamos mostrar o poder que uma mulher advogada preta, lésbica, periférica vai ter aqui em Guarulhos. E com essa representatividade que nós teremos aqui em Guarulhos, nós vamos conseguir atuar no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Porque é isso que nós precisamos, de pessoas que nos representem, que nos ensinem como nós devemos nos portar profissionalmente falando. Você percebe que nós temos aqui uma força da natureza no estúdio, hein? Mas muito só uma bom. observação. Eu entendo muito o que você está falando. Eu também venho de uma periferia. A maioria dos amigos que cresceram comigo ou foram presos ou não estão mais aqui. Sim. Mas eu optei por uma estrada diferente. Isso. E é muito difícil começar uma vida sem ter ninguém na família que tenha sido advogado, advogada, tendo um pai operário, mas nós vencemos. Vencemos, professor. Nós vencemos. Eu diria para vocês que os três. Sim. Porque eu também tenho as mesmas origens que vocês, filhos de nordestinos, viemos de uma origem humilde, aqui do bairro mais para frente, da periferia, né? Família pobre, pai operário, negro, nordestino. Então nós tivemos muitos obstáculos para superar dentro de uma sociedade que estruturalmente é racista, é preconceituosa, até por uma questão de colonialismo mesmo. Então hoje essa sociedade, como você disse, doutora Ana, não olharam para o ser humano quando você estava na delegacia. Olharam para a sua cor de pele e falaram, fora a família do... Isso. Como se, ainda que não fosse advogado, e você mencionou muito bem, como se aquelas pessoas tivessem pouca significância dentro daquele processo social. Exatamente. Então, parabéns pela sua postura. A mulher tem de se posicionar, tenho 2 filhas e sempre empoderei elas. Sim. Vocês têm de ser fortes. Vocês vivem numa sociedade machista, numa sociedade masculina, que se impõe
e vocês têm de se impor mais ainda. Cícero, só que cansa ser forte o tempo todo. Sabia? Não, explica isso. Cansa porque nós, mulheres, pretas principalmente, porque a sociedade é assim, ó, o homem branco, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta. Nós estamos no último grau. Na última escala, base da última, na base. Só que se você para, quem trabalha na faxina não é desmérito. É a maioria das vezes é uma mulher preta. Sim. Esses cargos são sempre por pessoas pretas. E a gente precisa ser forte, a gente precisa engolir, entre aspas, o sapo. A gente precisa matar o leão, porque a gente não consegue um emprego fácil. A gente não consegue estudar facilmente. A gente não consegue sair da favela facilmente. Então a gente precisa ser forte. Mas isso não é bom, doutora Ana? Depende. Porque afinal de contas isso vai nos criando uma casca e um fortalecimento que nos permite enfrentar a vida com muito mais força do que aquele que já começou com uma estrutura pronta. É muito sofrido, né? É sofrido. É bom porque a gente cria essa casca, a gente não consegue ser enganado facilmente. A gente não aceita tudo facilmente. Mas quando a gente quer lutar pelos nossos direitos, a gente fala, opa, eu preciso ficar quieto. Veja, o que ela está falando é muito interessante e é um reflexo hoje da nossa ordem. É muito difícil, como a Ana disse, a mulher, especialmente a mulher preta, dar início aos seus primeiros passos, porque ela precisa de um emprego para conseguir estrutura básica para estudar. Exato. Ela consegue, com muito custo, muita dificuldade, muito sofrimento, ingressar numa faculdade. O período que ela permanece na faculdade é muito sofrido, porque diferentemente das outras pessoas, ela precisa trabalhar duro ali dentro, naquele período que ela está estudando. E aí ela consegue se formar, quando consegue. Isso. Porque eu vejo muitas e muitas e muitos abandonando o trem antes do término da viagem. Mas não para aí. E para passar na ordem? Nossa! É sofrido, é dificultoso. Ali pouquíssimos conseguem, porque precisa-se de estrutura, precisa-se de equilíbrio emocional, e quando consegue, é difícil. Aí passa por aquilo que a Ana acabou de falar. Sim. Então, realmente é muito difícil. E depois que ela consegue, passou, está advogando, conseguiu ganhar uma musculatura. Vejam a última pesquisa da OAB junto com a FGV. Hoje as mulheres, no geral, e os negros, no geral, ganham muito menos do que os homens brancos. Então, realmente, Ana, eu entendo plenamente o que você está falando. Por isso que nós temos que dar voz para todas as pessoas. E a OAB precisa parar de ser covarde. A OAB precisa parar de pensar em pequenos grupos e pensar na categoria no geral, na nossa classe no geral. Você sabe, trazendo agora, nós conversávamos antes de entrarmos aqui no estúdio e falávamos sobre esse sentimento de pertencimento do advogado para a ordem. Então a doutora Ana, trazendo aqui uma experiência, ela disse-nos que até no começo ela tentou buscar a OAB para se aproximar da ordem e ser uma participante desse processo. Como é que foi isso? Conta essa experiência. Você foi acolhida? Não, uma experiência horrível. Primeiro, isso aqui em Guarulhos, né? Aqui em Guarulhos, uma experiência horrível, porque é uma panela, né? Só que é uma panela fechada. Eles te usam a sua imagem, depois que usam, não, fica aqui agora, porque outra pessoa de nome vai assumir. Então isso é horrível, mas, doutor Cícero, nós precisamos fazer menção de todos os advogados que abriram o caminho para nós, jovem advocacia. Eu tenho 39 anos, mas advogando eu tenho 2 anos. Só que quem abriu o caminho não foram esses de agora. Foi o professor Medina, professora Rosana, professora Bete Dias, chiquérrima, né? Demais. Bete Dias é um chiquérrimo. Penélope charmosa. Não é? Linda. Professor Newton. Esses abriram. E cadê eles na OAB? Por que não estão? Porque não tem espaço. Esqueceram
quem abriu o caminho. Então, a minha experiência na OAB, nessa gestão, foi muito ruim, muito dolorida. Você não foi acolhida. De forma alguma. E não se sentiu pertencida àquele meio. De forma alguma. Além de eu ser uma mulher preta, eu sou uma mulher lésbica. Então, a gente sofre duplamente. Eu diria entendeu? que eu faria uma seguinte acréscimo. Se eu estiver errado, por favor, fique à vontade Sim. para me corrigir. Tem 2 agravantes. O primeiro, sob esse aspecto do estruturalismo Sim. que alheia, que alija as pessoas do meio. Sim. Mulher, Sim, jovem, sim. negra, lésbica. Acabou. Você percebeu que não era só mulher jovem? Acabou. É todo um processo estrutural que alija você, que tira de você as oportunidades de pertencer a um grupo como profissional. Exatamente. E olha para essa gestão, quem representa a gente, mulher? Quem? Não tem uma representatividade. Eles colocam pessoas, mas não tem voz. Eles até colocam, mas não tem voz, professor. Não tem... Isso que você falou é muito interessante, né? Não basta ser mulher. Não. Né? Então, não basta... vamos colocar uma presidente mulher. Tivemos uma presidente mulher agora em São Paulo, né? na última gestão. E se você avaliar as propostas, os planos de ação implementados para a mulher, é quase zero. Né? As evoluções vieram da gestão passada. Sim. Então isso é muito triste. Então, na verdade, nós precisamos dar voz Sim. às lideranças e permitir que essas lideranças realmente atuem. Sim. Não adianta ficarmos num teatro. Vou colocar a doutora Ana na presidência de uma comissão. Mas, doutora Ana, a senhora fica aí, mas eu tenho que dar minha canetada para autorizar ou não a senhora a implantar o seu projeto. Temos a doutora Adriana aqui na nossa... Sim, a doutora Adriana Brotti. Né? A doutora Adriana é uma pessoa que tem feito muito pela OAB, projetos assim... Sobre a saúde mental do advogado. Sobre a saúde mental, e ela veio no nosso podcast e disse que não permitiram que ela implantasse. Mas para não ficarmos aqui apenas criticando, Sim. apontando erros, doutora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência e o que você vê que deveria ser implantado na nossa OAB local para mudarmos esse panorama. Nós estávamos conversando aqui anteriormente, né? E o doutor Cícero falou sobre o projeto do advogado antigo. O advogado padrinho. O advogado padrinho. Eu achei isso sensacional. Eu já quero ser apadrinhada. Porque nós precisamos disso. Mas o que nós precisamos? A rede social é ótima? É ótima. É um caminho que nós podemos falar, enfim. Da mesma forma que ela levanta, ela te derruba. Mas nós precisamos aprender a advogar. Tem a escolinha da advocacia? Não serve para nada, né? A senhora não é a primeira que fala isso. Não serve para nada. Nós precisamos da prática, Cícero. Certo. O dia a dia ali com vocês, sabe? Porque vocês abriram um caminho para nós. Não adianta a gente falar bem. Não adianta a gente ter dinheiro para patrocinar uma publicidade lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, se a nossa OAB tem 0 processo. E quando pega um, não sabe fazer. Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Precisa. Não tem raiz. Eu acho muito bacana essa sua abordagem, porque você está chamando a atenção para a nova geração, dizendo, olha, é importante nós aparecermos. Sim. É importante nós estarmos nas redes, mas nós precisamos, para permanecer e dar... Não basta só ter verniz, você tem que ter o conteúdo profissional. Exatamente. Você tem que dizer, eu sou boa no criminal. Sim. Mas quando eu for procurada, eu tenho como resolver o seu problema. Exatamente. Porque eu tenho bagagem profissional para isso. E essa conversa entre a advocacia clássica e a advocacia jovem, ela ajuda a dar esse embasamento, esse alicerce para esse jovem advogado, doutor. E eu te falo uma coisa, isso já existe. Extra OAB. Eu recebo diariamente ligações de ex-alunos falando, professor, eu estou com um caso assim, assim, assado, o que eu faço? O senhor não pode me ajudar? Claro. Quantos e quantos advogados não participam do estudo, da estrutura do júri para dar os seus primeiros passos? A doutora Ana já participou comigo numa preparação de júri, participou de júris. Muitos dos advogados que estão aí na atual gestão começaram comigo. O doutor Leonardo, da Prerrogativa, um grande irmão meu, foi meu aluno, começou os primeiros passos do júri comigo. O doutor Tiago começou no meu escritório
os primeiros passos foram comigo. Né? E, na verdade, o que a gente percebe na atual gestão, isso já vem há 9 anos, né? Falta um pouco mais de experiência. Né? São pessoas que foram colocadas ali por força de uma imposição de um grupo que fez um desenho de poder e estão buscando talvez aí uma administração eterna, né? Porque se há 9 anos não conseguiu implantar os seus projetos, precisa de ir para 12 e depois. A OAB tem que ser de todos. Nós estamos ali voluntariamente, permitam que toda a advocacia colabore com o crescimento da nossa ordem. Não que a atual gestão não tenha feito bons projetos, claro, você acerta muito e você erra, mas chega um momento que você precisa permitir que outras pessoas colaborem. Eu gostaria que a doutora Ana falasse um pouquinho agora sobre o projeto que ela tem com aquela colega lá do Rio de Janeiro, né, que defende a causa. Doutora Dione, do Rio de Janeiro. Professor, é um grupo que se chama Black Sister in Law. Um grupo de advogadas pretas, Cícero. Que lindo. São mais de 4.000 mulheres, advogadas atuantes, em todo o território nacional e no exterior. Maravilha. E ali nós fazemos parcerias entre nós. O dinheiro gira ali entre nós. Ótimo. Porque é tão difícil encontrar uma advogada preta? Quantos o senhor conhece? Olha, foi uma dificuldade, Ana, infelizmente, para que nós conseguíssemos completar a nossa chapa do Conselho e a chapa aqui para disputar a eleição municipal, porque ou são muito jovens, né, não têm os 3 anos e os 5 anos exigidos, ou elas não aparecem, não têm voz. E isso é algo que precisa ser mudado. Sim. E você vai ser a nossa grande liderança para mudarmos esse panorama. Conte comigo. Mas só pegando um gancho no que ela falou, é muito interessante esse desenho desse projeto que comunga com aquela minha ideia inicial de que o advogado não é inimigo de advogado. Exatamente. Advogado é parceiro do outro advogado. Quantos e quantos casos ex-alunos não me trazem, professor, eu não faço júri. Você não pode fazer parceria comigo? Sim. Os primeiros passos ele dá comigo. Depois ele continua. Sim. Já fiz 2 menções de 2 valorosos advogados aqui. São tantos e tantos outros. Né? Veio aqui no nosso podcast o doutor Romão, um dos advogados mais antigos aqui do município. Na verdade, o pai dele foi um dos fundadores da nossa advocacia, da nossa subseção. E ele fala, vejam os motoboys. Quando o motoboy é agredido, aparece na hora 100. Onde você vê um advogado sendo humilhado por um juiz, por um delegado, o advogado dá risada do outro. Isso não pode acontecer. A nossa classe precisa se unir. Temos que mudar esse panorama. Esse é o espírito de corpo, né, que nós o advogado não aparece? Guarulhos é uma pequena cidade, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se encontra no fórum. Não sei nem se eu posso falar aqui, depois corta. Fica à vontade, doutora. Tem um rabo preso. Sim. Quando isso acontece, não defende. Exatamente. Só que nós somos uma classe desunida, mas agora, com a sua gestão, professor Medina, isso vai mudar. Nossa gestão. Nossa gestão. Uma gestão participativa. Isso. São os advogados implementando os projetos para os advogados. O que você falou é tão real que nós tivemos um caso aqui em Guarulhos lastimável. A doutora Larissa foi humilhada num cartório aqui de Guarulhos por um serventuário, levou essa denúncia para a OAB e a OAB nada fez. Foi omissa. Trouxemos a doutora Larissa aqui no podcast, depois de 2 dias o problema foi resolvido, porque nós não temos rabo preso com ninguém. Nós estamos aqui para olhar para o advogado, para a advogada, para dar voz a esses que a maioria, né, muita gente surgiu onde? Ali na nossa casa. Sim. Bebeu da mesma fonte que a nossa gloriosa FIG. Sim. E nós temos que unir FIG, Torricelli, UNG, porque advogados não pode ser visto como do grupo do fulano, do grupo do ciclano. Advogado tem que ser visto como um todo. Exatamente. A bandeira, eu sempre digo, doutora Ana, que a bandeira da OAB é o advogado. Isso. Sempre será. Sim. Nós não podemos nos politizarmos, termos bandeiras partidárias, ideológicas. A OAB não pode, nós podemos, enquanto profissionais. Exatamente. Mas enquanto instituição, não. A bandeira é defender o advogado acima de qualquer circunstância. Sim. Sempre olhar para ele
como um parceiro, como você disse, um companheiro que está ombreado com você na caminhada da advocacia. A OAB não pode ser uma entidade punitiva, não pode ser uma entidade elitista, como você disse, né? Que você entra, vai buscar a sua OAB, chega lá, tem um grupinho que se encastelou no poder e que usa os advogados, principalmente os jovens advogados, em benefício de interesses particulares. Exatamente. Como que você vê essa questão das comissões, Ana? Realmente, os integrantes das comissões, os presidentes que apenas representam os integrantes, têm voz aqui em Guarulhos? Não, não tem voz. Não tem voz, não tem projeto. Se você faz parte do grupinho, da panela, talvez você consiga alguma coisa. Mas é só para falar, nós temos tal comissão aqui. Isso é muito Você triste. chegou a ser convidada? Quando eu era estagiária, né, que eu tinha a carteira azul da OAB, eu passei por todas essas fases. Eu fiz questão de passar por todas essas fases, professor, muito bom. Então eu fui convidada a participar da comissão da igualdade racial, porque a minha antiga chefe estava como presidente na época. Mas não teve visibilidade. Atuou, Ana? Não. Você estava na comissão de igualdade racial? Sim. E não tinha atuação? Não. Em Não momento tinha. algum você esteve à frente de nenhum projeto voltado para esse nicho? O projeto estava pronto, nós tínhamos que seguir uma pauta. Se nós quiséssemos fazer qualquer outra coisa, não podia. Os palestrantes já estavam. Uma vez, um evento de igualdade racial, chamaram uma pessoa branca. Nossa. Qual é o lugar de fala dessa pessoa branca para falar de racismo estrutural? Não tem. Que loucura. Então eu saí. E a minha antiga chefe ficou um pouco, depois ela saiu também. Porque vocês não se sentiram representadas? Nenhuma representatividade, nenhuma voz. Em 2010, Ana, eu não estava como presidente de nenhuma comissão, mas sempre atuando dentro das comissões, né? Desde 2001 eu integro as comissões da Ordem, fiquei durante anos e anos na Comissão de Direitos Humanos como membro, não como presidente. E em 2010 eu sugeri ao presidente, à época, a criação da Comissão do Acadêmico de Direito. Porque eu percebi a importância, eu já como professor universitário, eu percebi a importância da OAB acompanhar passo a passo do acadêmico, até antes mesmo de ele conseguir a carteira azul. Sim. Né? Então o presidente acolheu, a comissão foi criada, a comissão foi super ativa, mas infelizmente na gestão seguinte eles acabaram com a comissão. E o que a gente percebe, quando o jovem advogado começa a se destacar, ele é colocado de lado. Aconteceu com o Dr. Felipe Hilton, né, e tantos e tantos outros. E o antigo advogado, ele foi afastado porque ele também é uma liderança. Então eu percebo que essa gestão de 9 anos, essa gestão, especialmente os últimos anos, né, eu percebo que começou bem até com o Alexandre, ele trouxe ideias muito boas, o Ferrari acabou dando sequência, mas a última, especialmente a última gestão, ela parece que tem medo de lideranças. Né? Quando o antigo, o tradicional, ele está ali fazendo parte de uma comissão, de alguma coisa tal, e ele se posiciona contra, então vamos afastar. Isso. Assim acontece com o jovem. Isso não é saudável para a nossa ordem. Precisamos de ideias. Jamais, se eleito for, eu vou afastar quem quer que seja. Não importa que a pessoa era da chapa contrária, não importa. Somos advogados, somos advogadas. Isso. O que é melhor para a ordem? Vamos decidir de uma forma democrática. Exatamente. Todo mundo ganha. Se der errado, todo mundo perde. Claro. Então o presidente tem que tirar essa ideia de que ele é um monarca absolutista. Que a OAB é um castelo e as pessoas que estão à sua volta é o seu súdito. Não. Isso não existe, hipótese alguma. Nós vivemos num Estado democrático de direito. O que a classe quer? O que o advogado ou a advogada quer? Se nós temos aqui a comissão de igualdade racial, quem é o presidente para se posicionar contra a posição da comissão? Se a comissão tem o projeto, comissão, por favor, qual o seu projeto é esse? Quem são as pessoas que você gostaria de trazer? Você tem que ter voz. Sim. Então, esse absolutismo precisa ser afastado da nossa OAB local. Mas, Ana, quando a gente fala desse absolutismo, você acha que ele tem essa conexão direta com o fato deles estarem querendo se perpetuar no poder? Tenho certeza. Desenvolve. Como é que você pensa isso?
Eu estou no poder, eu mando, eu quero continuar. E não vou dar voz, porque a pessoa que tem esse espírito de liderança pode tomar o meu lugar. Então, como eu sou egoísta, eu quero isso para mim. Não quero liberar. Vou chamar quem tem voz, porque vai me ajudar. Mas quando tiver com audiência maior, vamos deixar de lado. Quando eu estiver trazendo os novos projetos, que vai mudar essa cara da OAB, vamos deixar de lado, porque não é isso, né, que a gente precisa. E esse é um verdadeiro teatro real que tem acontecido na nossa OAB local nos últimos anos. O que a Ana está falando é algo que eu tenho ouvido de inúmeros advogados aqui do nosso município. Cria-se um teatro onde as pessoas são convidadas a participar. Quando aquela liderança começa a se destacar, o projeto não caminha porque se torna um perigo para o poder. Isso é muito real, Ana. E não é só você que fala isso, são várias as pessoas. Só que nós estamos hoje aqui em Guarulhos com quase 8.000 advogados. Você acredita? Já estamos A atual gestão, ela entende que eles são imbatíveis porque existem muitos membros ali dentro das comissões. Entretanto, temos mais advogados que não votaram na última eleição do que os que votaram. A maioria da advocacia guarulhense está fora da bolha. A maioria da advocacia guarulhense não votou como um ato de protesto. E eu convido todas as advogadas e advogados de Guarulhos, seja do bairro que for, exerça o seu direito de voto. Hoje a eleição vai ser online, você vai poder votar no seu próprio escritório. Vamos mudar essa realidade. E eu convido todos vocês a fazer parte da nossa gestão. Eu faço questão de conhecer os 8.000 advogados de Guarulhos, ouvir todos vocês. Vamos, de uma forma democrática, criar os projetos e vamos votar. Temos 2, 3 opiniões, a maioria sempre tem de prevalecer. Isso aí. Doutor, e efetivamente dar poder para as comissões. Claro, tem senão que não tem trabalhar. Porque não adianta você ter comissão pro forma, só para enfeitar e você olhar na estrutura, olha, eu tenho comissão racial, tenho comissão de direitos humanos, e que não seja atuante. Quais são os Ana, projetos? O que está acontecendo? Ana, Qual a mudança? você é um representante das minorias. Em algum momento você viu as minorias representadas nessas gestões? Não vi. Nunca viu. Nunca vi. Então, Nunca vi. Então doutor, a sua fala é perfeita. Este ano nós teremos uma eleição totalmente diferente. Totalmente. Ela será eletrônica. Você vai poder votar do seu celular, do seu computador, Não tem na desculpa, sua casa. Né? Não tem desculpa para você estar fora e você quer mudar. Você não está satisfeito com a AB? Eu não estou. Você está? Você está? Não. Eu acredito que nenhum de nós estejamos satisfeitos com essa gestão da OAB de Guarulhos que vem se perpetuando no poder, com projeto pessoal. Se nós não estamos satisfeitos, o único jeito de mudar isso é pegarmos o nosso computador, o nosso celular e votarmos em quem efetivamente representa a inovação, quem efetivamente está fora desta bolha, desta elite, desta panela que vem se perpetuando no poder. Hoje, o doutor Medina é uma opção, e é uma opção viável para nós mudarmos este quadro de descontentamento que está na nossa OAB. Perdão tomar sua palavra nesse sentido, mas Medina, é o que eu sinto. Não é uma, ele é a opção. Muito bem, Ana. E eu falo uma coisa, Ana. Eu nunca me candidatei para a OAB. Porque eu sempre colaborei com a OAB. Eu sempre colaborei em comissões. Não preciso de cargos, de nada disso. Por que eu optei nessa eleição ser candidato? Observe que quando você se posiciona como candidato, você tem de se afastar do seu escritório. Sim. Eu tenho uma estrutura, mas as pessoas precisam do meu conselho no escritório. Você precisa empreender esforços. Mas por que eu aceitei isso? A pedido de uma grande maioria de ex-alunos, de professores e dos meus professores. Observe que a professora Beth, que hoje é minha vice, ela foi minha professora na faculdade. Então eu só aceitei porque eu estou ladeado de pessoas sérias, de pessoas
que trazem credibilidade, Exatamente. de pessoas que não precisam da OAB para se destacar. Isso. Hoje, felizmente, graças a Deus, onde eu chego aqui em Guarulhos, eu sou respeitado, Sim. porque eu tenho uma história, eu construí essa história independentemente de OAB. Eu escrevo em jornais desde 2002 como colunista, então eu colaboro com as minhas ideias, com a sociedade, colaboro com os advogados e advogadas. Então, a OAB, ela precisa de pessoas que Sim. estejam ali fora de interesses pessoais. Ninguém da nossa chapa, do nosso grupo Avante, precisa de status para estar na OAB. Nós queremos colaborar com os advogados e advogadas de Guarulhos e mais. Quando vocês falam, professor Medina... Não, eu vou estar, se a advocacia quiser, apenas ali na figura do presidente, mas quem vai decidir as ações da OAB somos nós, os quase 8.000 advogados que nós temos em Guarulhos. Nós precisamos ouvir a classe, não só na eleição, e sim no decorrer de toda a gestão. E aqui fica um compromisso meu. Eu vou criar mecanismos para dialogar com a advocacia, não apenas com determinados grupos. E já estão convidados aqui os integrantes das atuais comissões. Os trabalhos que vocês desenvolveram, que foram efetivos, que foi em prol da classe, venham para o nosso grupo e vamos dar sequência a esse trabalho, mas trazendo questões novas, ouvindo aqueles advogados, mais da metade dos advogados que nunca foram ouvidos, que nunca foi dada oportunidade de falar, aqueles advogados que não votaram nas últimas eleições. Vamos unir Guarulhos todo em prol de uma advocacia mais ativa e vamos valorizar a nossa classe. Ô Ana, você, como mulher negra, atuante, profissional, o que você... A mulher hoje, como disse o doutor Medina, ela representa 51% da advocacia nacional. Ela já é maioria. O que você acha que está faltando para a mulher efetivamente ser valorizada? Em primeiro lugar, o que falta para nós mulheres? Representatividade. Se eu não vejo uma mulher preta para me representar, eu falo, não posso também. Esse lugar não é para mim. Porque se eu for reclamar, uma mulher branca não sabe qual é a dor de uma mulher preta. Já começa daí. Então falta representatividade. Segundo lugar, faltam projetos que pensem na nossa dor, que pensem como que nós advogadas, eu falo no papel da advogada criminalista porque eu sou atuante, então eu sei o que nós passamos diariamente. Faltam projetos que nos valorizem dessa forma, professor. Na delegacia elas são tratadas assim? Então vamos lá na delegacia? Claro. Vamos fazer um plano de ação? Claro. Vamos ter contato com esses delegados, com esses policiais? Vamos fazer alguma coisa que a gente consiga envolvê-los? Falta isso. Perfeito. E eu tenho certeza, professor, que na nossa gestão isso vai mudar. Vai. Já começou a mudar sem a gente ter ganhado, não é porque nós vamos ganhar isso daí. Então, isso já começou a mudar. Dar essa voz para nós. A gente poder falar, doutor Cícero, que a gente não pode falar. A gente não pode colocar no papel. Ou se a gente coloca no papel, amassa e joga fora, porque só pode ser isso que acontece. Então, isso já começou a mudar. Muito bom. Você sabe que a nossa ideia, quando nós construímos esse projeto do Reflexões Jurídicas, foi esse. Eu sempre já disse lá no primeiro episódio para o Medina, para o doutor Medina. Nós temos que dar voz e cara para a advocacia guarulhense, Sim. que hoje ela é um subproduto da advocacia estadual, porque Sim. nós até falávamos aqui com os advogados clássicos que muitos empresários, muita gente vai buscar advocacia de fora e não valoriza a nossa. Isso. E por que a nossa é subvalorizada? Porque a nossa OAB não é atuante. Exatamente. Você concorda, doutor Medina? Plenamente. Então ela é menosprezada pela própria OAB, esse Sim. profissional. Pegando um gancho no que a Ana falou, o que falta para a advocacia de Guarulhos, primeiro de tudo, é ter coragem. O presidente da ordem não pode jamais se acovardar, se curvar a desrespeitos aos nossos advogados. Eu não preciso ficar bem com o juiz, ficar bem
com a delegada, com o delegado seccional, eu vou me curvar aqui, eu vou ficar calado, quietinho, senão ele vai ter uma visão distorcida minha. Eu preciso ser amigo dele, sim, precisamos ter um relacionamento saudável com todos integrantes do poder constituído. Sim. Mas, quando esses agentes violarem as nossas prerrogativas, se eu tiver medo deles, eu não vou conseguir olhar no espelho para fazer a minha barba. Isso não é característico, isso não está no meu sangue. Como advogado, fora da OAB, eu nunca fiz isso. Outro dia eu fui fazer um júri e o juiz disse que eu não poderia utilizar a energia elétrica do fórum. Você acredita? Foi verdade. Sendo que eu fui uma das lideranças, junto com o professor Ribamar, que infelizmente faleceu, um grande advogado que é um dos fundadores da nossa ordem também, nós fizemos vaquinha para comprar o ar-condicionado que está no salão do júri. Que estava beneficiando ele. Agora, eu vou me curvar a um absurdo desse? Hipótese alguma. Cheguei no escritório, impetrei um HC, a liminar virou e o juiz foi obrigado a permitir. Né? Ainda o desembargador deu uma chamada de atenção. Então o advogado precisa ser corajoso e mais, Ana, precisamos nos unir. Sim. Essa é a grande bandeira nossa. União. Vamos unir os 8.000 advogados de Guarulhos. Se os 8.000 estiverem unidos, se os 8.000 tiverem voz, desculpa, nós vamos mudar esse cenário e vamos fazer história aqui no nosso município. E isso vai ser um exemplo para toda a advocacia brasileira. Sim, é isso aí. Precisamos de uma advocacia inclusiva. Isso. E inclusiva em todos os sentidos. Sim. Das minorias, da periferia, Isso. Dos jovens, dos antigos. jovens, dos antigos. Nós precisamos efetivamente de uma AB atuante e inclusiva. É isso aí. Mas, infelizmente, sempre cabe a minha parte chata de dizer que o nosso podcast tem tempo, o nosso podcast tem limitações, a diretora já está me cobrando lá na cabine para encerrar. Então eu queria dizer para vocês que mais uma vez foi gostoso demais dividir esse momento com todos vocês que amam o direito. E vocês perceberam que o assunto aqui foi bom demais, demais. E nós temos certeza que vocês terão outras tantas entrevistas com este nível de qualidade para maior. Não esqueçam, podcast Reflexões Jurídicas está em todas as mídias. Estamos no Spotify, estamos no TikTok, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Vem cá, segue a gente. Olha só o nível das nossas conversas. Doutora Ana, de coração, muito obrigado por você estar aqui. E meus amigos, beijo enorme para vocês. Doutor Medina, suas considerações? Gostaria de ouvir primeiro doutora Ana, suas considerações, por gentileza. Primeiramente, muito obrigada mais uma vez por participar dessa mudança histórica da cidade de Guarulhos. A OAB de Guarulhos vai viver um novo tempo. Tenho fé nisso. E você, advogado, advogada, que não se sente representado, chegou a sua hora de mudar isso. Na hora da votação, professor Medina, o brabo, que ele é o brabo. Viu? Vote nele, indique. Eu sei que esse podcast vai passar antes, né, das eleições, não vai? Vai, com certeza. Então, pega esse podcast, compartilha aí, com 10 pessoas e fala, esse aqui vai mudar a advocacia de Guarulhos. Ele vai dar voz àquele que não tem voz. Então, chegou a nossa hora. Muito obrigada, Cícero. Professor, Ana, muito obrigada, viu? Muito obrigado você. Tá, eu fico até emocionado aqui, vou tentar me segurar, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Dá uma segurada, professor. Depois de ter chamado de bravo, você não vai chorar aqui, pelo amor de Deus. Sou bravo com o coração bom, sentimental. Mas eu me sinto muito orgulhoso. Eu me sinto muito orgulhoso quando eu vejo uma ex-aluna, um ex-aluno, da qualidade da doutora Ana, como tantos e tantos outros, trilhando os seus primeiros passos e mudando a nossa realidade. Porque eu tenho um sentimento de que quando o aluno ele termina a faculdade, ele leva um pouquinho de mim e deixa um pouquinho dele. E é um orgulho ver todos vocês que foram os meus alunos,
Alunos do professor Newton, da professora Beth, da professora Rosana, do professor Rosendo, fazendo a diferença. Porque eu tenho a minha história, construí no decorrer dos anos a minha história pessoal, a minha história na UAB, participei durante muitos anos da Comissão de Direitos Humanos, fui o fundador da Comissão do Acadêmico de Direito, fui conselheiro da Ordem, mas o maior orgulho de um professor é ver o seu aluno executando no seu dia a dia aquilo que ele aprendeu lá nos bancos da academia. E peço a vocês o apoio, o voto, não para que eu me torne presidente da ordem por status ou algo desse sentido. Eu não tenho nenhum interesse ou pretensão nesse sentido. Eu quero ser o representante da nossa OAB local para estar ao seu lado, da mesma forma que eu estive lá nos bancos da faculdade, da mesma forma que vocês que me antecederam tinham na época de vocês e tinham voz dentro da nossa OAB. Muito obrigado. Cícero, hoje foi um dia muito especial. Doutora Ana, muito obrigado por você estar ao nosso lado. Amigos, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente!